Fala galera, chegando mais um dia aqui, a gente ainda tá se organizando para poder fazer esse vídeo aqui para vocês. Nós estamos em Jericoacoara, Paraíso do Brasil. Hoje a gente vai passar essa semana aqui e no decorrer dessa semana a gente vai estar usando esse ambiente para poder estar cumprindo aqui o nosso propósito, que é passar as mais de 40 parábolas. Ontem eu estava dando uma olhada e eu percebi que a gente já passou por 10. Essa aqui talvez seja a 11ª, se eu não estiver enganado. E aí a gente vai colocando pressão para poder seguir aqui o nosso propósito. Tranquilo? Recentemente aí Jericoacoara estava numa polêmica a respeito das festas não, eu já estou aqui confundindo com a parábola que a gente vai falar hoje, mas estava uma polêmica em respeito às terras. Então Jericoacoara estava na mídia aí esses dias e por aqui também está ocorrendo mudanças. O parque vai começar a ser administrado por uma concessionária, então a partir de dezembro irão ocorrer várias mudanças por aqui, que é uma vila maravilhosa, o pôr do sol mais lindo do Ceará, e a gente aqui está colocando pressão por aqui também, beleza? Já a gente mantendo aquela programação dos vídeos. Hoje é uma quinta-feira, aqui já são 4h56 da manhã. A gente vai iniciar aqui a nossa parábola. Se você puder aí pegar a sua Bíblia hoje, e a gente vai olhar aqui sobre Lucas 14:15. Lucas 14:15 fala sobre a parábola do grande banquete. Lucas 14:15, a parábola do grande banquete. A gente está aqui na Bíblia com a linguagem da King James e a gente vai iniciar. Vamos botar pressão aí, tá bom? O interessante é que quando a gente separa esse momento aqui para poder conversar, na verdade isso aqui é uma conversa. Tem gente que quando fala que a gente vai ler a Bíblia ou vai falar da Bíblia, as pessoas já criam uma repulsa. Michael, por que você fala isso? Porque eu pensava dessa maneira. Quando falava em Bíblia, eu já pulava fora porque é um assunto chato, é um assunto enfadonho, isso na minha cabeça. Só que quando a gente vai falar de Bíblia, a gente fala de vida. Como assim, Michael? Me explica. Quando a gente fala de vida, a gente vai falar de decisões de vida, a gente vai falar de movimento. A gente fala de movimento. E hoje, o que se resume? Resume a tomada de decisões e experiências. Se você não tiver um know-how, se você não tiver uma capacidade de entendimento, de sabedoria para poder tomar decisões, a sua vida não vai ser tão gostosa como você deseja. Aqui eu vou abrir um ponto e vou falar para vocês sobre Jericoacoara. Jericoacoara, eu estava analisando e estudando esse ambiente. Jericoacoara é um local onde existem pessoas hedonistas. Michael, o que são pessoas hedonistas? São pessoas que focam no próprio prazer. Elas só querem isso, o próprio prazer. As pessoas querem ter um prazer de viver num local onde você não pega transporte para poder trabalhar. As pessoas querem ter o prazer de morar na praia. As pessoas querem ter o prazer de ver o pôr do sol mais lindo do Ceará. As pessoas querem ter o prazer de praticar um esporte que é muito bacana, que é o kitesurf. As pessoas querem ter o prazer de curtir a noite em bares,
festas. Ou seja, as pessoas se resumem a prazer, 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 prazer. Só que aqui não existem só pessoas que são hedonistas. Claro, a grande parte, a maioria pensa dessa forma. Elas pensam no eu. E quando você começa a pensar no todo, e aí você vê de forma diferente. Tem pessoas, e ontem a gente estava conversando sobre isso, tem pessoas que chegaram aqui e construíram um patrimônio enorme. Aqui em Jericoacoara é um local onde você pode ganhar muito dinheiro e um local onde você pode perder muito dinheiro. Aqui existe uma troca de energia imensa, imensa. E se você de fato não tiver antenado, se você de fato estiver vivendo só o seu hedonismo, e aí essa oportunidade passa batida, aí você fala assim, mas você só pensa em dinheiro. Não, aqui a gente pensa em montar um arcabouço para poder ajudar mais pessoas. E é interessante observar dessa maneira, fazer um review, um overview. O que é um overview? É olhar de cima, é como se você tivesse aqui a sua alma dentro daqui dessa máquina, a alma saísse e você observasse esse momento aqui agora. Isso aqui é um overview. E como seria um overview daquela situação? O overview daquela situação é que você precisa de dinheiro para você ter o seu propósito. Michael, o que se resume em propósito? Eu estava explicando isso essa semana. O que é o propósito? O propósito é algo que você faz aqui na Terra. Na verdade, o propósito é a sua missão. E aí é algo que você faz na Terra. Eu conversei sobre esse assunto com 2 pessoas essa semana. E aí é algo que você faz aqui na Terra que reflete no alto. Ou seja, você ganha um potencial, você administra esse potencial e você aumenta esse potencial. E esse potencial vai refletir em outras pessoas. Ou seja, à medida que você turbina, à medida que você aumenta esse potencial, você adquire mais ainda, porque isso está dando certo, isso está acontecendo, o movimento está sendo feito. Às vezes as pessoas confundem que o propósito seja uma profissão, o propósito seja em um lugar, o propósito se resuma a uma única coisa. E na verdade o propósito não é uma única coisa. O propósito, ele é você. O propósito está em você. E de fato, onde lhe colocarem, em qualquer lugar que você estiver, qualquer profissão que você fizer, o propósito, ele está sendo cumprido. O propósito, ele está sendo realizado. Aí você me diz, mas me ajuda a descobrir o meu propósito. Aí eu disse, cara, é muito simples. O seu propósito, ele mora atrás da sua história. Aí você diz, Michael, não entendi ainda. Tudo bem, eu vou te explicar. O seu propósito, ele tá atrás. Existe uma música do grupo Morada, que ele fala assim, a nuvem que encobre o passado é a mesma que aponta o futuro. Mais uma vez, a nuvem que encobre o passado é a mesma que aponta o futuro. E aí você vê toda a sua história. Você coloca toda a sua história no papel e você vai começar a observar. Olha isso que aconteceu comigo, isso que aconteceu comigo. Essa foi uma dificuldade que eu passei, esse foi um desafio que eu vivi. E aí você vai ligando esses pontos e você forma uma história, que é a sua história. Não existe história igual. Nós somos pessoas diferentes, vivemos de forma diferente, vivemos em lugares diferentes, vivemos com pessoas diferentes, vivemos tempos diferentes, vivemos coisas diferentes, vivemos ambientes diferentes, tudo é diferente. E quando você começa a ligar esses pontos, você forma uma história diferente. Só que qual é o detalhe? A sua história vai tocar outras pessoas.
a sua história vai tocar o coração de pessoas que passaram pela mesma dificuldade ou dificuldade parecida. E essa história vai se tornar energia para poder outras pessoas construírem a própria história. A sua história vai se transformar num potencial energético para outras pessoas fazerem também a própria história. Esse, de fato, é o propósito. E o propósito, ele não morre em uma pessoa. Cara, isso aqui... O propósito, ele não morre em uma pessoa. Por que o propósito não morre em uma pessoa? Porque o meu propósito, ele vai ao encontro do seu. E aí o seu propósito vai ao encontro de outras pessoas. E isso se forma uma cadeia e se forma uma teia gigante, onde a gente vai atingindo outras pessoas. Cara, isso é uma explicação sobre propósito muito profunda. E, de fato, quando você entende o seu propósito, você não consegue parar. Você não consegue mais se conter dentro de si. Você sente a necessidade de passar isso para frente. À medida que você passa isso para frente, você ganha mais. Todos os dias, ou quase todos os dias, eu estou aqui abrindo um vídeo e estou falando para você. E todos os dias eu recentemente montei um novo Instagram, porque o meu Instagram foi hackeado. E aí eu cometi a falha de pedir para as pessoas bloquearem. Eu cometi a falha de pedir para pessoas denunciarem o Instagram que foi roubado. E aí, quando as pessoas começaram a denunciar esse Instagram, a Meta derrubou a minha conta e eu não consegui mais acessar, eu não consegui mais fazer outro Instagram daquele telefone, daquele ID, com aquele e-mail, com aquele número de telefone. Então eu precisei fazer outra conta e daí comecei do zero. E nessa conta eu comecei de forma diferente. Eu comecei colocando alguns vídeos que na conta passada eu não colocava. Eu comecei de uma batida diferente. Ou seja, eu comecei a trabalhar de fato o meu propósito nesse novo ciclo da vida. E talvez isso tenha acontecido justamente para a gente poder se movimentar. Algumas coisas acontecem na vida da gente que empurra a gente para um determinado lugar. E isso aconteceu de forma com que eu pudesse mudar, eu pudesse atingir outras pessoas, eu pudesse trabalhar de uma forma diferente. E isso é propósito. Beleza? Vamos iniciar aqui a nossa parábola. A gente conversou sobre propósito, eu não sei porquê, talvez alguém precisa entender sobre isso. E a gente fala assim, ó, aqui em Lucas 14 ele diz, a parábola do grande banquete. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou. E aqui é interessante, na palavra diz, e o que Jesus mais fez foi ensinar. E numa simples conversa dessa, você já vai pegando algumas ideias. De fato, isso aqui não é uma conversa, ou uma conversa que ensina. E à medida que a gente ensina, a gente repete um comportamento que foi dele. Paulo depois fala que a gente tem que ser imitador de Cristo. E o que Cristo mais fez foi ensinar. Só que o que acontece? A gente não consegue ser de fato um professor. A sua própria vida é uma matéria para você ser um professor e para você poder ensinar. Numa simples conversa, a gente dá e fornece algumas informações. A troca de energia de duas pessoas, elas têm combustível necessário para que você cause uma explosão enorme. Numa simples troca de energia de pessoas, você pode pegar uma ideia, surgir uma ideia e você colocar isso em prática. E o que mais Jesus fez foi ensinar. E aqui diz, ora, ao ouvir tais ensinos, ou seja, o camarada lá, Jesus, estava ensinando. Um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou, feliz será aquele que partilhar do pão no banquete
do reino de Deus. Ou seja, aqui ele está dizendo o quê? Quem vai ser feliz? Feliz será aquele que partilhar do pão, no banquete. Vai existir um banquete, existe uma festa grande. A partir do momento que você vive no reino, ou você vive o reino, você participa de uma grande festa. Todos os dias é motivo de se festejar, todos os dias é motivo de se sentir feliz. Aí você fala, mas nem todo dia a gente está feliz. Ou você diz, Michael, mas nem todo dia a gente pode ter motivo para estar feliz. E aí a gente percebe que isso é uma fala errada. O motivo já existe da felicidade. Talvez você não reconheça o motivo de fato que causa essa felicidade em você. E aqui eu digo uma coisa para vocês: à medida que vocês ensinam, vocês de fato se sentem felizes. E aqui a gente está falando sobre ensino. Jesus era um cara que ensinava muito. E a partir do momento que você começa a ensinar, você começa a encontrar um motivo. Todos nós somos professores, todos nós. E o ato de ser professor começa na construção de uma família. E mesmo sem construir uma família, você também consegue ensinar. Então, a vida, ela está muito ligada ao ensino, a passar aquilo que a gente entende, a passar aquilo que a gente tem como experiência, a passar aquilo que a gente vive. Aqui eu abri um vídeo e estou mostrando as coisas que eu vivi, e aqui a gente pega uma base, que é uma parábola da Bíblia, e a gente vai falar sobre vida. O que a gente fala aqui, o que a gente menos fala aqui é sobre Bíblia. A Bíblia é só um motivo. A Bíblia é só um livro, eu já falei isso aqui. E se você não pegar esse livro e trabalhar de uma maneira que isso agregue a vida das pessoas, ela vai ser só um livro com coisas escritas. Apenas um livro. Agora, se você de fato entender, agregar e aplicar e viver, aí isso vai começar a causar transformações na vida das pessoas. Eu dou aula no projeto da terceira idade e lá a gente procura sempre falar de algumas coisas da Bíblia, mas a gente pontua a vida. E é interessante como as pessoas, elas veem aquilo de uma forma extraordinária. Só que isso não é uma coisa extraordinária, isso é uma coisa simples, mas se torna extraordinária porque a maioria das pessoas não fazem, a maioria das pessoas não repetem isso. E talvez essa falta de repetição, essa falta de prática vai colocando as pessoas de uma forma que, quando alguém faz, ela se torna extraordinária. Quando alguém faz, se torna extraordinário. É uma coisa tão simples. Isso é tão simples. E aí as pessoas, eu percebi que elas carecem disso, que à medida que você fala, as pessoas começam a olhar para você de forma diferente. E aí, outra coisa que é interessante entender e que é bem válido pontuar é que as pessoas querem saber de fato o que você é. É interessante porque não foi uma, não foi duas, não foram três, foram mais pessoas perguntando: você é o quê? Você é católico ou evangélico? Eu sou cristão. Eu sou cristão. E eu até posso confessar para vocês, tá com muito tempo que eu não piso em um local religioso, porque o próprio ambiente onde eu me coloco, ele se torna um ambiente abençoado. Ele se torna um ambiente abençoado. Então, essa maneira aqui que a gente encontra com a utilização da internet, com a utilização da tecnologia, a gente consegue unir pessoas. E aí, talvez você assistindo um vídeo desse, você consiga acessar outro local, outra forma de pensar. E isso também é um fato de um encontro, eu não queria nem falar religioso, mas um encontro cristão, saca?
Então, é uma maneira de usar a tecnologia para poder ensinar e imitar aquele cara que mais fazia. Ele passou a vida dele ensinando, né? Na verdade, foram 3 anos que ele botou pressão aí para poder mostrar ao mundo, de fato, quem é Deus. E aí ele diz assim, ó: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando, e aqui ele começa a parábola. Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Ou seja, ele estava preparando uma festa. Ele estava preparando uma festa e convidou muitas pessoas. Você entende que o banquete era grande porque ele falou muitas pessoas. Próxima hora do início da ceia, enviou o seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados. Ou seja, ele falou que ia haver a festa, o banquete e outra coisa. Quando chegou bem perto da hora, ele ainda mandou alguém avisar, mandou lembrar: cara, vai haver aquele banquete lá. E o que acontece? Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Eis que tudo está preparado para vocês. Aqui, pessoal, ele falou uma coisa importante, que ele enviou uma pessoa e proclamou: a festa está pronta. Ou seja, o banquete já está feito. O banquete já está posto. Você só precisa ir à festa. Você só precisa ir à festa. E você está convidado. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso vivê-la. Por favor, queiras desculpar-me. O outro conviva e explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traz por aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Agora a gente vai fazer o seguinte: você vai se pôr no lugar do dono da festa. Você prepara um grande banquete, você gasta energia, você gasta tempo, você gasta recurso para poder montar um grande banquete, e aí você vai convidar as pessoas. Você convida as pessoas para esse grande banquete, e aí você, além de convidar, quando chega bem próximo da festa, você pega uma pessoa e manda lembrar. E aí, quando essa pessoa retorna, ela vem trazendo a informação. É o seguinte: não vem ninguém para a festa. Como você ficaria? Como você ficaria? Ficaria triste? Ficaria feliz? Como você ficaria? Você realizaria a festa? Essa é uma pergunta. Você realizaria essa festa? Uma festa que você montou gigantesca e ninguém apareceu. Você realizaria essa festa? Alguns finais de semana, eu, na minha casa, fazia uma feijoada e um churrasco e convidava pessoas para poder estar lá, presente. E aí, nesse ato de convidar, algumas iam, algumas não iam. E é interessante que você se sente bem quando você convida uma pessoa e essa pessoa vai até o seu encontro. Quando você convida uma pessoa: vamos jantar, vamos cear, enfim, vamos confraternizar. E essas pessoas, elas vão ao seu encontro. Isso é uma felicidade. Agora, quando você faz e essas pessoas não vão ao seu encontro, aí de fato isso mexe um pouco com você. Isso mexe um pouco com você. Só que o que acontece? Aqui é uma visão de Deus. Ele, em nenhum momento, ele se abalou e disse: não vou mais fazer festa. Ele poderia muito bem. Porque imagina e olha o mundo. No mundo existe 8 bilhões de pessoas e todas estão convidadas para a festa. E eu te pergunto: todas irão para a festa?
Não. Só uma pequena parte. Só uma pequena parte vai participar desse banquete. Mas todas estão convidadas. Mas todas já foram ou vão ser avisadas, porque a mensagem ainda vai chegar a todas as pessoas. E quando chegar a mensagem a todas as pessoas, vai se acabar o tempo. E aí aquelas pessoas que foram convidadas e não apareceram, outras pessoas vão estar no lugar. Outras pessoas vão tomar aquele lugar, que é o lugar do convidado. Porque a festa vai acontecer de qualquer maneira. Independentemente que apareça alguém ou não, a festa vai acontecer. Se a festa foi feita para milhares de pessoas, aparecer uma, a festa vai ser realizada. E aqui ele fala assim, ó: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traz por aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Porque esse pessoal, de fato, eles não seriam convidados para a festa. Eles, naquela época, existiria como se fosse uma repulsa, porque aquele tipo de situação, aquele tipo de pessoas, eram pessoas que estavam pagando um pecado por ser daquela maneira. Então, aquelas pessoas, elas não seriam convidadas para a festa. E aí, aqui ele joga a informação importante, ele vai convidar as pessoas e, de fato, as pessoas que irão para a festa, obrigatoriamente não seria aquelas pessoas que de fato tiveram uma vida ilibada, mas as pessoas que para aquela época as pessoas não seriam convidadas para aquele tipo de evento. E é esse tipo de pessoa que vai acessar, que vai tomar o lugar de pessoas que teriam um passado ilibado. Entende? Isso aqui é uma mensagem importante. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Olha só, ainda tem espaço, ainda tem lugar. E aí ele diz: então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Ele quer casa cheia. Ele quer casa cheia. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Ou seja, o que foi chamado, se recusou, esse não terá mais acesso. A gente tem um chamado. Todos nós temos um chamado, e eu comecei o vídeo falando sobre o propósito. O seu chamado é o seu propósito. Você está realizando o seu chamado? Você está realizando o seu propósito? Talvez esse seja o principal ingresso. Você, de fato, vai se aproximando. De fato, você vai chegando bem mais perto de ter o ingresso na mão. Mas para ter o ingresso, para possuir o ingresso, precisa caminhar no propósito. E aí, hoje, não há mais desculpa, porque eu trouxe clareza para você a respeito de propósito. Clareza. Hoje eu trouxe clareza. E aí você começa a entender, e aqui você se colocou numa situação diferente. Eu fui dar uma aula de suporte básico de vida para um pessoal lá no Preá, aqui pertinho, o pessoal do kite. E aí eu falei para eles que eles se colocaram numa posição muito difícil, uma posição de obter conhecimento, porque quando você obtém conhecimento, você é cobrado por isso. Hoje você aprendeu sobre propósito, e se você de fato não seguir no seu propósito, você será cobrado por isso. A sua própria consciência vai ser a primeira a te cobrar. Olha, eu entendo sobre o que é propósito e eu não estou cumprindo o meu propósito. Eu não estou caminhando o meu propósito. E a sua própria consciência, ela vai te cobrar disso. Ela vai martelar dentro da sua própria cabeça. E hoje você está munido, você tem as ferramentas. Hoje você tem tudo, tem um telefone, tem a boca e não abre a boca. Tem tudo.
para poder participar do banquete. Inclusive tem um convite, mas muitas pessoas recusam. E hoje não é dia de recusar. Hoje é dia de aceitar e caminhar até lá. Já foi convidado, já foi lembrado, falta só sentar à mesa e banquetear. Interessante, né, pessoal? Interessante. Hoje a gente encerra aqui a nossa palavra. O vídeo teve como assunto principal o propósito. E é interessante que a gente possa sempre estar dentro do nosso propósito. E à medida que você anda dentro do seu propósito, você começa a criar mais possibilidades. Você começa a trazer para si mais possibilidades. E aí você vai colocando energia no seu propósito. É como se fosse uma empresa. A empresa ela inicia pequena e aí ela vai ganhando energia até conseguir tocar o negócio só. Eu comecei a minha empresa há um pouco mais de um ano e eu percebi ao longo desse tempo que o negócio foi ganhando energia, ele foi encorpando. Às vezes a gente quer começar uma coisa grande. Ontem eu recebi uma proposta para fazer como é que se fala? Agora me fugiu a mente. Um podcast. Só que aí tem que começar assim, tem que comprar isso, tem que comprar assado. A gente começa com aquilo que a gente tem. Você utiliza as ferramentas que você tem. E à medida que você vai utilizando as suas ferramentas, você vai ganhando mais ferramentas. Você vai ganhando mais habilidade. Eu descobri a arte de começar. E a arte de começar significa, e aqui eu vou contar aí para vocês como é que significa. Qual seria a arte de começar? A arte de começar é fazer aquilo que você sabe fazer com aquilo que você tem. Ah, Mike, mas é pequeno, é feio, é assim, é assado. Não importa. Eu comecei a fazer vídeos com esse telefone aqui, ó. E aí esse telefone ele já não tinha mais memória. E se você vê os primeiros vídeos aí, você percebe que tem vídeos cortados, tem 2 vídeos de 14 minutos. Geralmente os meus vídeos eles chegam a 30 minutos. E aí você percebe que nos vídeos aí tem vídeos de 14, tem vídeos de 2 vídeos falando sobre a mesma coisa, e eu tive problemas com isso. Eu não consegui gravar direito com esse telefone, mas era o que eu tinha. Eu comecei com aquilo que eu tinha. Eu fiz da maneira que eu poderia fazer. Ah, mas tem vídeo que o áudio não ficou bom. Era o que eu tinha. E foi feito. E à medida que você vai fazendo, as coisas vão mudando. E hoje a gente está em outro nível. E tudo bem, e esse não é o nível que vai ficar. Vai aumentar mais o nível ainda. E dessa maneira, é as coisas da sua vida. Às vezes a gente quer começar grande. A gente quer falar como outras pessoas falam. A gente quer fazer como outras pessoas que há muito tempo fazem. E não é assim. E aí, por conta da nossa ansiedade, por conta dessa vontade de fazer igual o outro que tem mais experiência faz, a gente acaba não fazendo ou parando pelo caminho. E o segredo está em não parar. Porque existe uma senoide no negócio. Michael, o que é senoide? Senoide são movimentos. Dentro do cinema, quando vai ser produzido um vídeo, eles fazem uma senoide emocional para você se sentir atraído por aquilo. Isso é estudado, isso é psicologia humana. E aí a senoide do filme são pontos altos, pontos baixos, pontos altos, pontos baixos, porque isso prende atenção mais do que uma linha reta. Então tem a parte do medo, a parte do amor, a parte da briga, e aí vai fazendo a senoide. Na nossa vida, repete o cinema.
a arte imita a vida ou a vida imita a arte? A arte imita a vida. Porque isso atrai as pessoas. E a sua vida é uma senoide. E às vezes você quer uma coisa mais estabilizada. Mas não é. Não é. Só que o interessante é que você faça dentro da sua vida uma senoide que vai ganhando altura. O que as pessoas fazem? E eu falei agora, hoje, sobre as pessoas hedonistas. A gente tem na verdade a gente não. Algumas pessoas, elas têm essa vontade, esse desejo tão grande por se sentir prazer, por se sentir bem. E aí, nessa busca de prazer, elas também formam uma senoide. Só que a senoide delas é assim, ó, dá um pico e baixa bem muito. Aí depois dá um pico e baixa bem muito. E aí fica nesse negócio, no alto e no baixo. Ela não trata uma senoide. Ela dá pico e baixa, dá pico e baixa. Ou seja, ela sobe muito e desce muito. E às vezes nem vai subindo tanto, porque essa subida não vai sendo igual a outra. Mas vai descendo, mas vai descendo. É a vida de quem procura, de fato, o prazer, só o prazer. Mas quando você descobre a vida do propósito, ele vem uma senoide que alavanca. E aí você vai conquistando prazer em coisas simples. Por exemplo, quando você abre esse vídeo e começa a falar, isso me traz prazer. E aí eu fui, na verdade, descobrindo isso, porque os primeiros vídeos a gente fica bem nervoso, mas eu fui descobrindo isso à medida que a gente foi fazendo. Eu fui persistindo, eu não desisti. E agora já são, sei lá, quase 50 vídeos produzidos. São quase 50 vídeos. É um começo. É um começo. Vai chegar no 100, vai chegar em 200, 1000 vídeos produzidos. Mas eu comecei com um celular que cortava com 7 minutos. E aí o milésimo vídeo não vai ser igual ao primeiro. Eu não fiquei tão nervoso quanto no primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu fiquei nervoso, fiquei ansioso. Confesso para vocês. Só que agora é uma atividade normal. Agora tá normal. Então que a gente aprenda a começar e de fato começar pelo começo. Quando a gente começa pelo fim, a gente começa atravessado. E é importante o começo e o fim de um negócio. O começo e o final. O começo do dia e o final do dia. Eu comecei fazendo os vídeos no decorrer da manhã, aí depois fui para a noite e agora eu estou no início do dia. A gente vai fazendo experiências e vai vendo como fica melhor. E o seu negócio, a sua vida, a sua relação, tudo isso aí são experiências. E aí você vai testando e vai vendo qual seria o melhor para você. Tranquilo? Vamos fazer uma oração aí, fecha os olhos. E a gente inicia a oração. Pai, a ti rendo graças pela tua bondade e misericórdia que se renova todos os dias. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar presente, falando e colocando tudo aquilo que povoa a minha mente e que permanece nos princípios do meu coração. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por as pessoas que aqui assistem e que, de fato, essas pessoas consigam viver o próprio propósito delas, que elas entendam que desafios são armamentos para elas fortalecerem um propósito e que o propósito dessas pessoas vão atingir milhares de outras pessoas. A gente vai conseguir, Senhor, levar a Tua palavra e a gente vai conseguir cumprir todo o prometido e a gente vai viver esse banquete, viver essa herança, viver essa grande festa. A gente anseia por essa grande festa. E essa grande festa vai ter muitas pessoas que foram convidadas. Muitas pessoas, de fato, vão reconhecer o convite e vão entrar nessa festa e vão banquetear. E vai ser um momento agradável, vai ser um momento feliz. Eu te agradeço por poder partilhar do meu propósito hoje, mais um dia, e que esses dias se repitam, de forma com que eu engrandeça todas as pessoas que aqui assistem, que eu consiga servir todas essas pessoas que aqui assistem.
Obrigado, Senhor, por tudo que realizaste. Amém. Show de bola, pessoal. Mais um dia aí, Jericoacoara. Amanhã a gente vai colocar mais pressão. Beleza? Tamo junto. Valeu!